Olá! E se a gente pegasse a teologia medieval para julgar uma tirana dos quadrinhos modernos? É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Num experimento mental bem fascinante, vamos colocar a Mulher Maravilha do universo Injustice no banco dos réus. E o Código Penal, nada menos que o Inferno de Dante Alighieri. Essa é a grande pergunta, né? Uma heroína que vira tirana. Como o mundo medieval enxergaria a alma dela? Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é uma espécie de investigação forense da alma dessa semideusa caída para entender exatamente como e por que ela seria condenada por essa lógica tão antiga. Então, tá aqui o nosso roteiro para essa descida ao inferno. Primeiro, a gente coloca essa deusa no banco dos réus. Depois, vamos definir as regras desse julgamento, né, para ser justo. Aí a gente vai ver a cronologia dos pecados dela, entender por que a traição é o ponto-chave da acusação e, no final, claro, chegar ao veredito, lá no gelo eterno. Beleza, vamos começar. Nessa primeira parte, a gente põe a Diana, a Mulher Maravilha, no banco dos réus. E o nosso Código Penal? A estrutura moral do Inferno de Dante, uma das obras mais importantes do Ocidente. É com base nela que a gente vai analisar essa jornada de uma heroína que se perdeu e virou uma tirana. Certo, mas antes da gente começar o julgamento de fato, precisamos botar umas cartas na mesa, estabelecer algumas regras. Afinal de contas, a gente está pegando um sistema de crenças do século XIV para aplicar numa personagem de gibi do século XXI, então, para essa nossa análise fazer sentido e ser consistente, a gente precisa partir de algumas premissas, baseadas na própria teologia do Dante. Olha só quais são essas 4 ressalvas. Primeiro, isso aqui é um exercício de lógica, uma projeção. O veredito final, claro, na teologia de Dante, seria de Deus. Segundo, a gente parte da premissa de que ela não se arrependeu. Nos quadrinhos, ela sempre pareceu convicta de que estava fazendo certo. Terceiro, o fato dela ser pagã, uma semideusa grega, não dá um passe livre. No mundo de Dante, todo mundo responde pelos próprios pecados. E o quarto, que talvez seja o mais crucial de todos, o livre-arbítrio é o que conta. O trauma que ela sofreu pode ter sido gatilho, mas a ética dantesca julga as escolhas que vieram depois do trauma. E a Diana fez as escolhas dela, uma atrás da outra. E é aqui que a gente começa a mapear a queda moral dela. A transformação da Diana de heroína em vilã não foi algo que aconteceu do dia para a noite, sabe? Foi uma descida lenta, gradual, uma jornada que, olha que curioso, se encaixa perfeitamente na hierarquia de pecados do Inferno de Dante. Vamos dar uma olhada nesse mapa da queda? E para a gente entender essa queda, é fundamental sacar a lógica do Inferno de Dante. Não é só um lugar de tormento, ele é todo organizado. Pensa assim. Lá no topo, nos círculos mais leves, ficam os pecados de paixão, de falta de controle, tipo a raiva. Mas quanto mais fundo você desce, piores os pecados se tornam. E lá no fundo do poço, no abismo mesmo, estão os pecados do intelecto, a fraude e a traição. Para Dante, usar a razão, que é um dom divino, para enganar e trair. Nossa, essa era a pior coisa que um ser humano poderia fazer. E essa linha do tempo, nossa, ela mapeia a descida da Diana perfeitamente. Tudo começa lá em cima, com a ira, um pecado de paixão, de impulso. Depois ela desce um degrau para violência calculada, execuções a sangue frio. A queda fica ainda mais feia quando ela começa a usar o intelecto para fraude, se tornando a mente por trás da tirania do regime. E por fim, ela chega no fundo do poço com a traição, o pecado mais frio de todos, quando se vira contra tudo e todos que jurou proteger. Os amigos, o próprio povo e, acima de tudo, os próprios ideais. Isso nos leva direto para a acusação principal contra ela. Porque, pensa bem, os atos de violência por si sós já a condenariam com certeza. Mas por que o lugar dela seria ainda mais fundo no inferno, abaixo até de outros tiranos e assassinos? A resposta está na natureza do pecado dela, que vai muito além da força bruta. A teologia de Dante é muito, mas muito específica nesse ponto. A violência, para ele, é um pecado quase bestial, sabe? É o abuso da nossa paixão, da nossa força física. É terrível, claro, mas é instintivo, primitivo. Agora, a traição... a traição é outra história. Ela é um pecado intelectual. É o abuso daquilo que nos faz humanos, da nossa razão, da nossa capacidade de confiar. Usar a inteligência para quebrar essa confiança, para Dante, isso era o mal na sua forma mais pura. E essa frase aqui resume tudo. Ela agiu como a diaba no ombro do Superman. O grande pecado da Diana não foi só o que ela fez com as próprias mãos, mas o que ela fez com a própria voz, com o conselho. Ela não era só mais uma soldado do regime. Não. Ela foi a arquiteta, a principal influência que empurrou o Superman para o lado sombrio, sussurrando no ouvido dele, validando cada impulso autoritário e desmontando uma por uma as barreiras morais que ele ainda tinha. Então, a acusação final se fecha numa traição em 3 níveis, basicamente.
Primeiro, ela traiu seus aliados, a Liga da Justiça. Depois, ela traiu sua nação, Temícera, e tudo o que as Amazonas representam. E talvez o mais grave de tudo, ela traiu seu próprio ideal. A embaixadora da verdade se tornou a arquiteta de um regime totalitário baseado em controle e mentiras. E com todas as evidências apresentadas, chegamos ao veredito. Qual seria o destino final da Diana nesse mapa moral do inferno de Dante? Onde ela passaria a eternidade? A resposta, surpreendentemente, não está no fogo, mas no gelo. É uma sentença fria, literal e, como vamos ver, terrivelmente poética. A localização dela seria exata, o 9º e último círculo do inferno, que não é de fogo, mas um lago congelado chamado Cocyto. E mais especificamente na segunda esfera desse lago, a Antenora. Esse é o lugar reservado para os traidores da pátria ou de uma causa. Ela estaria lá, congelada para sempre, ao lado dos piores traidores políticos da história. Para entender o castigo, a gente precisa entender um conceito fundamental de Dante, o contrapasso. É basicamente o princípio da justiça poética. A punição no inferno não é aleatória. Ela é um reflexo direto ou uma inversão irônica do pecado que a pessoa cometeu em vida. O castigo se encaixa no crime, como uma chave na fechadura. E qual seria a primeira parte da punição dela? Imobilidade. Pensa só na ironia disso. A guerreira imparável, talvez a mais rápida e ágil do universo DC, que usou todo o seu poder para aprisionar o mundo, agora está eternamente presa no gelo, completamente imóvel para sempre. O segundo elemento do castigo, a cegueira. Lá na Antenora, o vento é tão frio que congela as lágrimas nos olhos, criando um véu de cristal de gelo que impede a visão. Então a embaixadora da verdade, aquela que dizia que via o que ninguém mais conseguia ver, que queria impor sua visão ao mundo, agora não pode ver absolutamente nada, forçada a olhar só para dentro para sempre. E finalmente, a humilhação. A Diana, a semideusa que se sentia superior, que se via acima da humanidade fraca, agora está eternamente nivelada por baixo, presa ao lado exatamente do tipo de gente que ela mais desprezaria. Generais traidores, políticos corruptos, conspiradores. Todo aquele orgulho divino dela, quebrado para todos sempre. E este espelho quebrado talvez mostre a verdadeira tragédia de tudo isso, porque a condenação da Diana não era o destino dela, sabe? Essa comparação mostra as virtudes da Mulher Maravilha que a gente conhece e os vícios da versão de Injustice. É a mesma pessoa, mesma origem, mesmos poderes. A única diferença, as escolhas que cada uma fez diante de uma tragédia. Uma escolheu compaixão e verdade. A outra escolheu controle e traição. E no final, essa análise toda nos deixa com uma pergunta para pensar. O que define um herói? É o poder que ele tem ou são as escolhas que ele faz quando esse poder é testado pela tragédia? O caso da Diana de Injustice parece sugerir que o verdadeiro heroísmo não está na força para dominar o mundo, mas sim na força moral para resistir à tentação de fazer isso, mesmo quando a dor parece insuportável.